Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Somos poucos, mas quero ouvi-los. Louvado seja Deus por estarmos aqui nesta noite fria. Aliás, o dia hoje foi extremamente frio, né? Eu senti dores nos ossos hoje. Eu confesso que hoje eu senti o peso do frio, viu? Misericórdia. Nós não estamos acostumados com esse negócio, não. A gente gosta do negócio mais quentinho, né? Deixa isso aí lá pro pessoal do sul, do sudeste, né? Da Chapada Diamantina, né, Almira? Ai, eu fiquei até feliz de ver esse número aqui hoje à noite, que eu estava na expectativa de ter pouquíssimas pessoas aqui hoje, viu? São guerreiros, vocês que conseguiram vir hoje aqui para adorarmos ao Senhor, ouvir um pouco da sua palavra. Meus queridos, nós teremos no domingo que vem o encerramento da quinzena em foco da MCM, e à noite vamos receber a nossa irmã Gilca Carreira, né, que vai estar pregando no culto da noite de encerramento da quinzena das senhoras. E no domingo seguinte, dia 31, a gente vai ter os batismos, né? Vamos ter a celebração de 5 irmãos que serão batizados, e vamos ter também, vamos repetir a ceia naquela oportunidade, e sem dúvida nenhuma será uma noite muito alegre, e nós esperamos que seja realmente tudo muito bonito para a glória do Senhor, né? Batismo é sempre um momento de muita festa, de muita alegria para toda a igreja. Mas antes, no dia 28, a gente vai ter a comemoração do dia da vovó. O dia da vovó é dia 26, mas a gente vai comemorar dia 28, então quinta-feira que vem, não é isso, Mamara? Vovó e vovô, porque o dia é da vovó, mas é também o vovô, né? Vovó e vovô. Então, o dia de hoje a 8, no nosso calendário baianês, né? De hoje a 8, a gente estará comemorando, fazendo um culto especial de adoração ao Senhor, em homenagem aos vovôs e às vovós. E depois do culto vai ter um chá, né, Mamara? Vai ter um chá, vai ter uma recepçãozinha. Então, convide os vovôs, as vovós que você conhece, para estar aqui com a gente domingo que vem, quinta-feira que vem. De hoje a 8 dias, né? Na próxima quinta-feira, dia 28, viu? E no dia 31 também, pela manhã, a gente vai ter um culto especial de missões com as crianças, tá bom? No domingo pela manhã, dia 31, e à noite o batismo. Hoje a gente já conseguiu resolver o problema com o computador, já vai ser gravado a mensagem, né? De hoje vai estar disponibilizada posteriormente no YouTube, para os irmãos que não vieram poder assistir, se assim desejar. Hoje é aniversário de Sueli, né? Ela canta aniversário feliz para todo mundo, ela não está aqui, né? Mas vamos deixar nossa palavra de gratidão pela vida dela. E hoje também a irmã Dora me ligou, dizendo que deu positivo o exame dela para a Covid, e pediu que tivéssemos em oração por ela. A irmã Aida já está em casa, graças a Deus, está bem. Acho que ela vai viajar agora no fim de semana, e quando retornar, a gente vai combinar um dia para ir lá, pelo menos com algumas senhoras, né? Fazer um culto de gratidão a pedido da família, tá bom? Acho que é isso, né? Tem mais algum outro aviso que eu esqueci? Sim, Quinho. Eliúde, fez hoje, é verdade. Foi tudo bem, não foi, Quinho? Tá bom, graças a Deus, né? Irmã Eliúde, que fez cirurgia de catarata, tinha feito há 15 dias de um olho, agora fez do outro olho hoje pela manhã. Pela manhã. Graças a Deus que está tudo bem. Acho que é só isso, né? Vamos então para a palavra. Uma palavra especial a você que está nos acessando o nosso canal pelo YouTube, né? Que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo aqui ao canal da Primeira Igreja. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Se desejar nos acompanhar, esteja aqui sempre atento, que nós estaremos divulgando mensagens bíblicas, né? Toda quinta-feira o culto é gravado, a parte da mensagem, e domingo pela manhã. E no domingo à noite, se você tiver disponibilidade de nos acompanhar de casa ao vivo, será uma alegria e uma honra tê-lo conosco, tá bom?
mas não esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir a nossa programação, tá certo? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você também de casa pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Nós estamos na semana em foco das mulheres cristãs da nossa igreja, né, que o tema é mulheres modernas, com princípios, né, com valores cristãos. Você vê aqui literalmente o tema qual é? Mulher moderna com valores cristãos. Nós tivemos boas mensagens proclamadas, né, pelas irmãs que antecederam esse dia de hoje. Nós ouvimos a irmã Cida, que nos trouxe uma palavra muito boa com o seu testemunho. Nós tivemos a irmã Simone Silva, que falou a semana passada uma palavra também muito contextualizada com o momento. Domingo pela manhã tivemos a irmã Peró, que também trouxe uma palavra muito rica, muito boa. Nós louvamos a Deus, né, por essas irmãs queridas que nos proporcionaram, né, mensagens maravilhosas. E Nalvinha, né? Nalvinha no domingo passado à noite. E hoje a gente vai falar sobre uma mulher moderna e com valores cristãos. Eu estou dizendo moderna, mas preciso contextualizar esse moderno, né? Porque quando a gente pensa em moderna, a gente só pensa na nossa geração. Mas toda geração teve sua modernidade, teve suas quebras de paradigmas, teve suas rupturas, né? Teve os seus momentos e teve aquelas pessoas que foram modernas na sua época, na sua geração. Quando a gente pensa hoje, a gente só acha que moderna é hoje, né? Mas não. Já imaginou no século, não sei se exatamente 19, quando a energia elétrica foi descoberta, né? Foi possibilitado o acesso à energia elétrica? Imagine que avanço tecnológico não foi, né? A gente acha que smartphone é evolução tecnológica, imagine chegar a energia elétrica na casa das pessoas. Foi uma evolução fantástica. E aqui nós temos uma mulher que viveu há quase 2000 anos atrás, mas que era uma mulher moderna, uma mulher para frente, uma mulher super contextualizada, que é Lídia, né? Uma mulher, uma discípula pouco falada, mas que tem um valor fantástico, maravilhoso na história cristã. E é sobre esta mulher que nós queremos fazer a nossa reflexão agora à noite. Então todo mundo já abriu aí, Atos capítulo 16, vamos ler a partir do verso 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentavam um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samatrácia. E, no dia seguinte, para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aí, depois que foi batizada, versículo 15, né? Ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E o versículo finalzinho, lá embaixo, né? O versículo 30, diz o seguinte: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus,
Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de pregarmos a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra o nosso entendimento e fale conosco, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos falando aqui da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A gente sabe que Paulo saiu, proclamando o evangelho pela Ásia Menor, por toda aquela região do Mediterrâneo. E na cidade de Filipos, uma cidade importante, aqui ele está na região do norte da África, da Grécia, no iníciozinho do território europeu, que nós conhecemos como Europa. E aqui ele teve a oportunidade de encontrar-se com esta personagem chamada Lídia. Lídia é considerada a primeira europeia a converter-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Ela foi a porta de entrada do Evangelho para a Europa, que se transformou no principal centro de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. A Europa, por séculos, foi o local por onde o Evangelho passou e se espalhou para o restante do mundo. Depois, agora já na nossa era, bem mais recente, foi que a América do Norte tomou esse protagonismo, Tomou a direção dessa evangelização mundial. Mas antes não, tudo acontecia pela Europa. E aqui Paulo encontrou então essa personagem chamada Lídia. A Escritura não fala muitos detalhes sobre ela não, mas o que fala de maneira muito significativa. O versículo 14 diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Então, o primeiro informe que que Lucas, que escreveu o livro de Atos, nos traz, é que ela era uma vendedora de púrpura. E interessante que a gente não ia imaginar que uma mulher, no primeiro século dessa era cristã, fosse vendedora, fosse uma comerciante, porque esta era uma função estritamente masculina. Só os homens que saíam vendendo pelas cidades, de cidade em cidade, vendendo seus produtos. E aqui nós temos uma mulher moderna, uma mulher que foi além do seu tempo, uma mulher que tinha uma visão comercial, em uma época, como eu disse, onde o domínio era totalmente masculino. A gente viu aqui nas mensagens anteriores destaque para as profissões que as mulheres exercem hoje. E a irmã Peró até falou, que uma das coisas que ela é mais bonita é dirigir, a mulher dirigir. E eu lembro que em 95, quando eu estava trabalhando numa usina de açúcar lá em Serrana, no interior de São Paulo, e chegou na usina uma carreta para carregar de açúcar. E quem dirigia a carreta era uma mulher. E quem podia parar na usina parou para ir ver. Eu estou falando de um evento que aconteceu há 27 anos atrás. Há 27 anos atrás. E ela entrou com maestria dentro do galpão para carregar a sua carreta de açúcar. Entrou de ré, E aquilo foi um fenômeno extraordinário num ambiente dominado pelos homens, porque uma mulher conseguiu dirigir uma carreta daquele tamanho, carregou de açúcar, arrastou a carreta dela e foi embora. Mas agora imagine, há 2000 anos atrás, uma mulher que saía de cidade em cidade como vendedora, apresentando o seu produto. Então, este é um primeiro ponto muito interessante na vida de Lídia. Outro fato interessante, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Ela era uma mulher que era vendedora. Aliás, um detalhe importante, antes que eu me esqueci de chamar a atenção, que tudo indica que ela era uma mulher de muitas boas condições. Era uma mulher que tinha uma boa condição financeira. E por quê? Porque ela vendia algo que era muito raro. Quando a gente pensa em tingir roupa hoje, é a coisa mais simples,
roupas coloridas. A irmã Mara, por exemplo, está ali com vermelho, é vermelho, né, irmã Mara? Um vermelho, né? Irmã Almira está verde, é? Está com verde, ou seja, aquela jovem que está ali nos visitando está de azul, é azul, né? De azul, né? Estou perguntando porque eu sou daltônico, de repente estou chamando verde de azul e azul de verde, né? E rosa de vermelho, mas acertei dessa vez. A Axa está de amarelo, né? Mais ou menos, enfim. Axa não, Alexia. Enfim, mas hoje é simples. Mas naquela época a extração de tingentes era uma coisa muito difícil de ser feita. E desenvolveu-se uma tecnologia para extrair dos moluscos esse tingente, né? Por isso que é chamado de púrpuras. E era usado para tingir roupas. E era uma novidade tecnológica. E isso, com certeza, fez com que ela ganhasse muitos créditos, muito dinheiro com o seu comércio. Então, era uma mulher totalmente moderna e contextualizada na sua geração e que quebrou paradigmas. Mas o texto diz que era uma mulher que servia a Deus. O apóstolo, ele se separou para orar. E ali ele teve esse encontro ele percebeu com esta personagem ali que servia a Deus. Mas é interessante que o texto diz que ela servia a Deus antes dela se converter. Ou seja, ela já tinha um princípio no seu coração de buscar a Deus. Ela era moderna, ela quebrou paradigmas, era uma mulher de condição financeira boa, ela com certeza tinha muitos clientes homens, mas era uma mulher que tinha no seu coração o desejo de servir a Deus. Ou seja, a sua função, a função que ela exercia, moderna e extremamente atual para a sua geração, não impedia dela também amar a Deus. Olha, eu confesso que esse exemplo fala muito ao nosso coração para a geração de hoje. Uma geração que acha que ser moderno, né, é não frequentar uma igreja, por exemplo. Ser moderno não combina em ter vida religiosa. Ser moderno, ser cientificamente atualizado, ser engajado socialmente, né? Tá nas redes sociais, não combina em frequentar uma igreja, em ler uma Bíblia. Muita gente vai pensar dessa maneira hoje, mas aqui nós temos uma mulher que, se fosse no tempo de hoje, seria uma grande cientista, vamos dizer assim. No entanto, ela tinha no seu coração o princípio da adoração a Deus, e ela se reunia possivelmente na sinagoga com as mulheres para adorarem, para adorar a Deus. Então ela buscava a Deus, ela ainda não tinha consciência sobre a mensagem de Jesus Cristo, sobre a mensagem cristã, mas ela já tinha consciência de que a sua vida moderna não poderia impedir a sua vida devocional e de busca da presença de Deus. Então, lendo novamente, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Ou seja, estava atenta a ouvir o que seria ensinado sobre Deus. Ela estava, o ouvir aqui não é simplesmente o audível, né? Mas é mais do que isso. É o ouvir com atenção. No original a ideia é de prestar atenção o que está sendo dito. Não é o ouvir pelo ouvir. Não é ouvir como a gente está em casa e tem uma festa na rua e a gente ouve a festa. Não é ouvir simplesmente porque não temos como ter outra opção. A opção é ouvir mesmo, porque não tem jeito, porque o som adentra a nossa casa, chega até os nossos ouvidos. A ideia não é essa, a ideia é de ouvir com atenção, é de parar para dar atenção àquilo que está sendo ensinado, àquilo que está sendo pregado. Então Lídia era uma mulher moderna, era uma mulher de condição, era uma mulher atualizada, mas ela
desejava servir a Deus, ela tinha no coração dela o desejo de servir a Deus, mostrando que há sim concordância entre as duas coisas. E diz o texto que ela tinha o interesse e a capacidade de concentrar-se para ouvir o que estava sendo ensinado. E diz o texto na sequência: e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Um interessante aqui é o agir de Deus no coração dela. O agir soberano de Deus no coração dela, fazendo com que aquele coração fosse quebrantado para ficar atenta ao que Paulo estava pregando e ensinando. Mas é uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que Deus não fez isso por acaso não. Deus fez isso no coração dela porque ela já tinha esse interesse, né? Vamos dizer assim, essa predisposição a ouvir as coisas do reino de Deus, a ouvir as coisas do céu, a ouvir as coisas de Deus, do Senhor, de Jesus Cristo. Então era uma mulher que tinha essa sensibilidade. Então ela ouvia tudo que Paulo dizia, mas na sequência diz o texto que ela foi batizada. Segundo dizem, né, os comentaristas, ali tinha um rio, passava um rio, e ali, não, de imediato, ela foi batizada. Por quê? Por que ela foi batizada? Porque ela confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor. Olha que bonito, né? Uma mulher moderna, uma mulher atual, uma mulher atualizada, uma mulher contextualizada, uma mulher para frente do seu tempo, uma mulher que estava exercendo uma função que para a época era uma função masculina, como dirigir uma carreta, ou dirigir uma empresa, ou fazer qualquer outra função que historicamente eram homens que faziam, e ela fazia isso como mulher, mas ela nutria no seu coração o desejo de servir ao Senhor, e agora está dizendo que ela foi batizada, ou seja, ela confessou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, e na sequência diz que ela e a sua casa, né? Ela e a sua casa. Uma coisa interessante sobre Lídia, que tudo indica que ela era ou uma viúva, ou alguém que não chegou a ter o matrimônio, mas o certo é que ela era a mulher da sua casa. Olha aí, era uma mulher que era a senhora da sua casa. Tem algo mais moderno do que isso? Não é verdade? Moderno para a nossa geração, onde a gente tem mulheres que são chefes de família, aliás, um número muito grande de mulheres, especialmente no Nordeste, mulheres que são chefes de família, são líderes da sua casa, que sustentam a sua casa, que mantêm a sua casa em pé. Lídia era esta mulher. A referência sempre é a casa de Lídia, não fala do seu marido. E olha, trazendo novamente para o contexto, qual é o contexto? É um contexto onde a figura masculina é o referencial. A figura masculina é a figura que aparece, mas aqui a gente vê a figura de Lídia é que aparece. Então ela e a sua casa, né, serviram ao Senhor. É um traço de uma mulher moderna, mas que tem os valores de Cristo no seu coração. O valor da oração, o valor do estar atenta a ouvir o que Deus tem para lhe dizer, o valor de uma vida religiosa, mesmo com o corre-corre da vida moderna, mas ela diz, eu tenho uma vida moderna de corre-corre, mas eu tenho tempo para Deus. Não é antagônica as duas coisas, né? Não é antagônica as duas coisas. Como muita gente dessa sociedade atual precisaria ouvir isso, precisaria entender isso, né? Porque, como eu falei anteriormente, muita gente acha que por ser dessa vida atual, religião é coisa do passado, Bíblia é coisa do passado, frequentar uma igreja é coisa do passado, é coisa de gente alienada, né? Muitas pessoas vão dizer até isso, mas Lídia, ela mostra com a sua vida de que não é coisa de gente alienada, mas é coisa de gente que tem consciência da sua realidade espiritual, de que precisa servir a Deus, de que precisa amar a Deus, e de que precisa conduzir a sua casa para amar a Deus e adorar ao Senhor. Então, o versículo 15, leio novamente, né? Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado
que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Outra característica muito interessante na vida de Lídia é que ela tinha o prazer e a alegria de hospedar os missionários. Era uma mulher que tinha um coração missionário, uma mulher moderna, uma mulher atualizada, uma mulher contextualizada, uma mulher de corre-corre. Ela era uma comerciante e saía de cidade em cidade vendendo seus produtos, mas mesmo assim ela tinha o prazer, ela tinha a alegria de hospedar os missionários do Senhor. Paulo e Silas ficaram hospedados ali, tiveram a oportunidade de ficar na casa dela. E quando eles foram presos, depois da prisão, quando eles saem da prisão, aí o versículo 40 diz: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Observe que na casa de Lídia havia também já uma igreja sendo formada, havia uma igreja dando início na proclamação do Evangelho, porque a casa dela foi transformada em uma igreja que proclamou o Evangelho para toda aquela região, e enfim, se espalhou por toda a Europa. Vejo que um coração que entende o valor e o significado da adoração a Deus, pode fazer em uma cidade, em um país, ou no mundo inteiro. O que nós podemos aprender então com esta história desta mulher, esta curta história, mas tão profunda, é ter um coração capaz de viver a vida do corre-corre moderno, de superar os nossos desafios na vida profissional, mas amar a Deus, servir a Deus, ter tempo para oração, transformar a nossa casa em um espaço de adoração e, sem dúvida nenhuma, amar a Cristo com a sua própria vida. A história de Lídia nos inspira e deve inspirar a todos aqueles que leem essa pequena história a fazer o mesmo neste mundo que cada dia a gente vê crescer a apostasia, a gente vê crescer a negação, a gente percebe as pessoas preferindo dedicar-se às coisas modernas deste mundo, em detrimento da vida de piedade religiosa, de leitura da Bíblia. O que ela nos ensina é que uma coisa não anula a outra. Podemos ser homens e mulheres contextualizados, modernos, mas que mantêm os princípios cristãos no coração. Amém, queridos? Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor possa conduzir a nossa vida, Pai, de maneira que o Senhor seja exaltado por meio das nossas escolhas, ó Deus. Que o Senhor não permita, Deus, que o corre-corre do dia a dia atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor. Atrapalhe, ó Deus, o desejo do meu coração de orar, de ficar atento às coisas celestiais, de frequentar a igreja, de estudar a Tua palavra, de proclamar o Evangelho, Pai. Nada venha impedir esses valores em nós, ó Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?